Os milicos que roubavam joias. Bolsonaro e a família Cid, né? Os dois Mauros, pai e filho. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo brasileira. E se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. E se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 12 de agosto, são agora 9h40 da manhã, e na véspera, 11 de agosto, saiu uma enxurrada de informações, foi revelado o esquema, de novo, né, porque já tem suspeita com relação às joias sauditas, etc., do como se dava o desvio de joias preciosas doadas à presidência da República, quando Jair Bolsonaro era o presidente, desvio desse patrimônio da União, ou seja, do povo brasileiro, para Bolsonaro, né, vendas de joias, etc., envolvendo o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general 4 estrelas da AMAN, também chamado Mauro Cid. Inclusive, o Mauro Cid pai fotografou umas das joias e a caixa provocava reflexo e o rosto dele estava lá. E-mails de Mauro Cid foram encontrados com transferência de recursos em nome de Bolsonaro para uma conta que ele abriu no exterior. A Polícia Federal pediu quebra de sigilo bancário de Bolsonaro, porque para a Polícia Federal há fortes indícios de que a estrutura de Estado brasileiro foi utilizada para desviar bens de alto valor patrimonial com o intuito de gerar enriquecimento ilícito do próprio Bolsonaro. E aí, mais uma prova de que o Bolsonaro não passa de um velho muambeiro de joias, ou passava, enfim, enquanto esteve na presidência da República. O portal O Cafezinho, que teve acesso com exclusividade a certificados de autenticidade de joias que Bolsonaro e a sua trupe, Mauro Cid, etc., tentavam vender ilegalmente. Os documentos davam conta de listas de pedras preciosas, diamantes, safiras, relógios de marca, joias femininas. Os documentos que o site Cafezinho teve acesso apontam 110 diamantes, e outro documento 48 diamantes, um terceiro 24 diamantes. São 180 pedras de diamante. É diamante para dedéu. Esses e-mails são do Mauro Cid, as datas coincidem desses e-mails com o esforço dele no final de dezembro de 2022, às vésperas de Bolsonaro fugir para os Estados Unidos, de tentar reaver aquele caso das joias da Receita Federal, né, das joias sauditas lá na Receita Federal. Coincide o caso, ou seja, era uma evasão de divisas gritante. Inclusive outro milico envolvido nessa pantomima, o tenente Osmar Crivellati, que também já foi alvo da Polícia Federal em mandados de busca e apreensão por questão do desvio dos presentes presidenciais, ele registrou como no acervo oficial do Bolsonaro um urso de pelúcia. E a suspeita é que se tem que as joias estavam transportadas dentro desse urso de pelúcia. Claro que não de uma vez, ensina apenas um urso, né, mas dentro do urso de pelúcia. Bem coisa de filme estadunidense, né, as coisas que a gente vê que beira ao ridículo. Isso mostra claramente o nível groteiro dessas pessoas que estavam aí. E Bolsonaro, inclusive, ele vendeu o Rolex desviado, que recebeu de presente, tentou recomprar, correu para recomprar esse relógio, porque o Tribunal de Contas da União descobriu que esse relógio existia. Né? Ou seja, assim, foi aquele negócio, eita, caiu, recompra para fazer um migué aqui. Não, tá aqui. Né? Vendi, mas comprei de volta. Fazer algum tipo de migué que não tem sentido, né?
Inclusive, o kits de joias recebido por Bolsonaro, que é esses lá que envolveu o ministro dele de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, da questão das joias sauditas, estavam à venda num site de leilões nos Estados Unidos, em fevereiro desse ano agora. Estava lá à venda, né? Ou seja, patrimônio público sendo vendido em leilão, que o Bolsonaro tentou desviar. Estão percebendo o grau de risco disso? Bolsonaro, ele, na presidência da República, ele usou os presentes presenciais que recebe como forma de propina, né? A gente não pode esquecer das refinarias, das estatais vendidas, refinaria vendida para árabe e toda essa coisa, enfim, que, que ocorreu no governo dele. Teve aquele tema da vacina, de $1 a dose da Covaxin, ou seja, Bolsonaro usou a presidência da República para enriquecer ele e esses milicos em torno dele, né? O Mauro Cid, o mais próximo a ele, porque era o seu ajudante de ordens, mas o pai dele também, que saía notícias de que ele estava triste, etc., chateado, porque o filho dele estava indo aos Leões, e toda essa conversa babada que eu comentei aqui, sendo pode ser verdade ou não, em vídeos passados, enfim. E a gente tá vendo aí que o velho general de 4 estrelas da AMAN, da turma do Bolsonaro, inclusive, o único da turma do Bolsonaro a chegar a general, também estava brincando de muambar, né, de fazer muamba com joia, né, com joia do povo brasileiro. Bolsonaro enriqueceu muito. Esse negócio desse PIX de 17 milhões, provavelmente tem muita questão de lavagem de dinheiro, está sendo apurado, né? Teve gente que de boa fé, porque acredita no cara, enfim, fazer o quê? Mas o montante arrecadado é muito alto, inclusive para a quantidade de pessoas que doou. Então, assim, uma suspeita de lavagem de dinheiro. De todo modo, o Bolsonaro precisa declarar esse dinheiro ao fisco, né? Ele está, mesmo sendo doação, está acima dos valores permitidos por lei para que não seja, que não tenha recurso. Bolsonaro, a campanha foi para que Bolsonaro pagasse débitos trabalhistas ou judiciais, etc, etc, e ele aplicou, aí saiu notícia que ele deu uma parte para Michele e sei lá o que, enfim, tudo tem que ser apurado, evidentemente, mas a gente está vendo aí, né, o que é que aconteceu. O que é que eu acho? E aí é o que eu acho. Bolsonaro foi lançado candidato a presidente da República em novembro de 2014, dentro da escola da AMAN, no Rio de Janeiro, cujo diretor, o comandante, sei lá o nome que se dá, era o atual comandante do Exército, Tomás Paiva, que não poderia ter permitido aquele tipo de ato político, eleitoral, dentro da escola de oficiais do Exército, né, que é a AMAN das Agulhas Negras. Esse lançamento dentro do quartel se deu poucos dias depois a reeleição da Dilma Rousseff em 2014. Esse vídeo está na internet, tá? Você consegue achar fácil aí. O Bolsonaro fala lá para os recrutas oficiais, né, os próximos oficiais do Exército naquela época, enfim, não sei quanto tempo demora essa transição, essa subida de posto, mas enfim. E fala lá que vai entrar num grande desafio, que vai para o Brasil e para a direita, etc. E os caras ficam lá gritando líder, líder, líder para ele. Então, o que é que eu acho? Eu acho que os bolsonaristas não queriam nem entrar nesse jogo de presidência da República. Eles estavam muito bem lá, quietinhos, no Rio de Janeiro. O Bolsonaro sempre foi um parlamentar mequetrefe, que eventualmente fazia uma fala porra louca para tentar chocar alguma coisa e acabou. E acabou. O Bolsonaro sempre foi um meme andante, mas um meme andante que elegeu um filho deputado federal em São Paulo, que elegeu um filho vereador na cidade do Rio de Janeiro e até então, até 2018, um filho deputado estadual. E a família estava muito bem ali com sua relaçãozinha com milícia aqui e acolá, lavando dinheiro com chocolate, esquema de rachadinha, e iam fazendo lá o seu jeton, né, o seu arrimo de família lá. Uma vez que você sai de uma condição de mais um entre 503 e se torna o presidente da República, todos os olhos estão sobre você. Todas essas coisas viriam à tona, seriam apuradas, investigadas, etc. Em algum momento acabariam sendo reveladas, em maior ou menor grau, em maior ou menor tom, enfim. E é por isso que eu acho que ele não queria, porque estava muito confortável ali. E aí, para topar,
topou desde que tivesse o seu jeton como presidente da República, que é esse esquema das joias aí. É provável que haja outros, mas esse que está sendo revelado agora. Para enriquecer Bolsonaro. Eu fui para o sacrifício, expus minha família, expus tudo. Topei ser fantoche, espantalhão dos militares que ungiram. Num segundo momento, topei ser fantoche do Centrão no Congresso Nacional. Por isso que Bolsonaro, em vez de governar, ficava passeando de moto e de jet ski, e vadiando com cartão corporativo, fazendo gastos exorbitantes, 10, 15, sei lá quantos milhares de R$ 1.000, milhares de reais em padarias, esse tipo de coisa. Muitas das vezes em momentos que ele sequer estava no local, enfim, não havia gente para estar lá. Na minha avaliação, isso foi o pagamento acordado com o Bolsonaro. Você vai ser o nosso espantalho, você vai estar aqui e vai receber isso. O que talvez ele não contasse é que os caras estão largando ele aos leões e se vire. Talvez não contasse com isso. Né? Você não está vendo mais defesa do Bolsonaro por parte dos militares, etc. Não tem mais esse tipo de coisa. Acabou. Acabou porque os militares primeiro conseguiram se naturalizar na política. Hoje a gente vê fala de oficiais militares falando sobre a política e naturaliza elas. A gente chega a concordar ou discordar com a fala, quando o erro está em falar. Né? Militares não têm que opinar sobre política, nem internamente nos quartéis, entre si, tampouco, muito menos publicamente. E o que a gente tem visto nos últimos anos são militares o tempo todo manifestando publicamente sobre política, inclusive usando patentes para as candidaturas, etc., o que é contra as normas militares, ou seja, contra a legislação. Esse caso das joias mostra que Bolsonaro e a sua turma ali em volta não passava de um bando de muambeiro de joia, joias do povo brasileiro, joias que pertencem ao nosso patrimônio. Né? Você pode até não aceitar e devolver, mas aceitou, vai para o acervo e é do povo aquilo. Aquilo pertence ao povo brasileiro. A gente tem aí as investigações da Polícia Federal andando, inclusive tem aquela história dos e-mails que não deixaram, apagaram, mas não tiraram da lixeira. E aí, algum grau de patetice a gente sempre precisa entender que pode ser que muitas dessas patetadas que os militares têm feito, que ajudam a incriminar Bolsonaro e seu entorno, tenham sido de propósito como forma de largar. E aí algum dos milicos que montaram todo esse esquema da política, de eleger Bolsonaro como espantalho, que vem desde o golpe na Dilma, a prisão do Lula, não esqueçamos do tweet do Vilas Boas, ameaçando o Supremo Tribunal Federal caso aprovasse a soltura do Lula, para que o Lula fosse candidato. Que tudo isso, assim, alguns vão ter que ir também aqui. Né? Os militares, artilharia, sei lá, eles têm lema de qualquer missão, a qualquer momento, de qualquer maneira, a qualquer hora, custe que custar, sei lá, aquelas coisas assim. Ou seja, topo que deve no bom e velho português popular. O que a gente está vendo com essas revelações, e tudo tem que ter inquérito, contraditório, ampla defesa, etc., é que é isso. O Brasil foi golpeado, foi tomado por militares que não tem nenhum zelo pelo país, pela pátria, ficam com essa lorota de patriotismo, quando na verdade eles só querem saber de ficar ricos e à custa do povo, como já ocorreu historicamente, né, no golpe 64, etc. Sempre assim. Né? Eu vi uma semana antes de gravar esse vídeo no Twitter dizendo que a moral das Forças Armadas acabou no pós-Segunda Guerra. De lá para cá eles viraram capacho nos Estados Unidos e apenas preocupados com si mesmos, em enriquecer, inclusive, e ficar ali definindo a política e os civis que se lasquem. Esse se lasque já é fala minha, já sou eu fazendo a tradução do Twitter. E tem muito grau de verdade nisso. Estamos vendo aí. O governo Bolsonaro foi um governo militarizado, um governo militar, ungido por militares, em que em algum momento precisou de uma parcela da política civil para se manter, que em algum grau serviu, por ironia da vida, até de um freio a mais rompantes autoritários vindo do Planalto. Esse governo militarizado, governo militar, mostrou que na verdade não se preocupa com nada, com ninguém, com democracia, com povo, etc, etc, desde que esteja tudo jóia.